transformar a ficção em fato científico. Esse deverá ser o resultado da missão DART. Marquem bem esta data, setembro de 2022. Um foguete da NASA, que já está no espaço, vai atingir um asteroide a milhões de quilômetros de distância da Terra. Objetivo: desenvolver a tecnologia necessária para que, se um dia um desses corpos celestes estiver em rota de colisão com o nosso planeta, os cientistas saberão como bombardeá-lo e alterar o rumo. É a ciência perseguindo os passos da ficção, como mostraram os filmes Armagedon e Impacto Profundo. Nesta edição do Matéria de Capa, faça essa viagem interestelar que já começou e terá seu desfecho em poucos meses. Fique com a gente. Até onde se sabe, nenhum asteroide ameaça se chocar com a Terra atualmente. Mas, como isso já aconteceu no passado, os cientistas não querem ser pegos de surpresa. 3, 2, 1, 0. Mission. Falcon 9 with the DART mission. On the way for humanity's first ever planetary defense test mission. A bordo de um foguete Falcon da SpaceX, a sonda DART foi lançada da base de Vandenberg, na Califórnia. Uma hora depois, a nave se separou do foguete. E logo em seguida, os operadores em terra começaram a enviar os sinais para colocar a DART na posição segura para a abertura dos painéis solares. DART é a sigla em inglês para a missão denominada Double Asteroid Redirection Test, que significa redirecionamento de asteroide duplo. Esta é a primeira vez que a NASA vai tentar desviar a rota de um asteroide com o objetivo de proteger a Terra de eventuais ameaças no futuro. Embora esclareçam que não existe um perigo concreto para a Terra no momento, os cientistas lembram que existem muitos asteroides voando pelo espaço e admitem que só conhecem 40% daqueles que podem representar uma ameaça. A missão DART segue um programa da NASA denominado NEOS, Near Earth Objects. Os asteroides e cometas que orbitam o Sol, como os planetas, mas com órbitas que podem, eventualmente, colocá-los nas vizinhanças da Terra. Vizinhança, é claro, em termos espaciais, o que significa alguns milhões de quilômetros de distância. O mesmo NEOS inclui o desenvolvimento de um sistema voltado para a defesa do planeta. Esse programa prevê a detecção de qualquer asteroide que se aproxime a uma distância de até 8 milhões de quilômetros da Terra, o que já é considerado um sinal de perigo, especialmente se o corpo celeste tiver um tamanho entre 30 e 50 metros, o suficiente para causar sérios danos aqui no planeta. Um asteroide ser considerado potencialmente perigoso, basta que ele tenha um tamanho acima de uns 150 metros e tenha uma órbita que faça ele passar, de vez em quando, a uma distância de 20 distâncias da Lua. O que é bem longe, né? Então, assim, esses asteroides, eles têm alguma probabilidade de passar mais ou menos perto da Terra em algum momento nos próximos 200, 300 anos. Então, não tem nenhum perigo imediato. Pode parecer perto, mas não tem nenhuma consequência, porque a Lua é bem distante, né? A distância da Lua à Terra é de uns quase 400 mil quilômetros. Então, um asteroide passando no meio desse caminho tem bastante espaço vazio, né? E se a Terra fosse do tamanho de uma bola de basquete, a Lua seria do tamanho de uma bola de tênis. Só que essas duas coisas, né, a bola de basquete e a bola de tênis, estariam separadas por 7 metros. E um asteroide seria um grão de areia passando em algum lugar nesses 7 metros. Então, ainda é bem longe. E como será o choque da nave com o asteroide que deve ocorrer entre setembro e outubro próximos? Vamos ver a reprodução em computação gráfica. Deslocando-se a uma velocidade superior a 20 mil quilômetros por hora, a nave vai colidir com um asteroide Dimorphos. O impacto não vai destruir a rocha, apenas abrir uma cratera na parte central. Como resultado do choque, será possível reduzir a velocidade do asteroide em uma fração de milímetro por segundo. É pouco, mas o suficiente para alterar de forma significativa a trajetória do Dimorphos. O cenário da operação será o que os cientistas chamam de um sistema binário.
O corpo principal é o asteroide Didymos, uma rocha de aproximadamente 780 metros de diâmetro. Na órbita dele gira o Dimorphos, que tem 163 metros de diâmetro e será alvo do ataque pela nave DART. No momento em que ocorrer o choque, entre setembro e outubro do ano que vem, toda a operação será gravada para análise dos cientistas. As redes de observatórios espaciais da NASA e da Agência Espacial Europeia, a ESA, estarão a postos para registrar o impacto. Mas as imagens principais ficarão a cargo de uma nave que estará a alguns milhares de quilômetros de distância. Trata-se do satélite Licia Cube, planejado e construído por cientistas italianos. A colisão foi programada para um momento em que a dupla de asteroides estará perto o suficiente da Terra para garantir uma boa observação, a cerca de 11 milhões de quilômetros. Uma distância não muito grande em termos de espaço extraterrestre. Agora vamos ter uma ideia mais clara do tamanho desses asteroides, para que a gente possa imaginar como são essas rochas que circulam pelo espaço. O Dimorphos, o menor dos asteroides, que será atingido pela nave DART, tem apenas 163 metros de diâmetro. Isto significa que ele tem quase o dobro da altura da Estátua da Liberdade, que mede 93 metros. É um pouco maior que a Pirâmide de Gizé, que tem uma altura de 139 metros. Se fosse colocado ao lado da Torre Eiffel, ele ficaria pouco abaixo da metade. A torre mede 321 metros. Já o Didymos, que não será atingido pelo impacto, é maior. Seu diâmetro é de 780 metros. Se colocado ao lado da torre do One World Trade Center em Nova York, que tem 546 metros, ficaria acima. Mas é menor do que o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, localizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que tem 830 metros de altura. Caso tivesse algum asteroide vindo em direção à Terra, com que antecedência a gente ficaria sabendo disso? A resposta depende do tamanho. Se o asteroide fosse grande, provavelmente com vários anos de antecedência, e se fosse muito pequeno, com pouquíssima antecedência. A dificuldade é que os asteroides, em geral, são pequenos e difíceis de observar, né? Mesmo os maiores asteroides, eles são muito menores do que um planeta, por exemplo. É uma pedra relativamente pequena. E essas coisas, né, esses objetos astronômicos, são pequenos e estão muito longe. Então é difícil de observar, mesmo com os melhores telescópios que a gente tem hoje em dia. Os asteroides, né, assim como os planetas, eles não emitem luz própria, né? Tudo que eles fazem é refletir a luz do Sol. E os asteroides, além de pequenos, são feitos de um material que geralmente é meio escuro, meio cinza, então já nem refletem muita luz. Então são difíceis de observar em geral. Os maiores asteroides, né, os que têm um porte de, digamos, dezenas de quilômetros, por exemplo, esses são relativamente mais fáceis de observar. E a maior parte deles, de fato, já é bem catalogada e bem conhecida. Agora, os asteroides muito pequenos, esses são os mais difíceis de detectar. O maior cometa já descoberto está viajando em direção à Terra, mas não vai colidir com o nosso planeta. Detectado pela primeira vez em 2014, o cometa foi batizado de Bernardinelli Bernstein, em homenagem aos cientistas que o descobriram. Com 150 quilômetros de diâmetro, ele é cerca de 30 vezes maior do que a maioria dos cometas vistos pelos astrônomos. Nos próximos 10 anos, esse cometa continuará viajando numa rota que o trará para as proximidades da Terra, mas a uma distância de milhões de quilômetros. O Bernardinelli Bernstein é tido como o maior já registrado porque a maioria dos cometas tem entre 3 e 5 quilômetros de diâmetro, enquanto esse tem 150 quilômetros. A diferença entre os cometas e os asteroides é que esses são feitos de materiais rochosos e metálicos. Já os cometas são uma bola de neve, gelo, poeira e algum material rochoso. Além disso, eles possuem longas caudas, que se estendem por dezenas ou até centenas de quilômetros.
Afinal, o que significa passar perto da Terra em termos de distâncias espaciais? Para se ter uma ideia, vamos ver onde ficam nossos vizinhos no sistema solar. Na sequência planetária, a partir do Sol, a Terra fica localizada entre Vênus e Marte. A distância deles para a Terra varia de acordo com a órbita de cada um. Mercúrio, o mais próximo do Sol, chega a 77 milhões de quilômetros em seu ponto mais próximo e a 220 milhões de quilômetros no mais distante. A menor distância entre Vênus e a Terra é de 61 milhões de quilômetros e a maior, 260 milhões de quilômetros. Marte chega a 54 milhões de quilômetros quando se aproxima e a 397 milhões quando se distancia. Depois do planeta vermelho, o outro vizinho da Terra é Júpiter. Quando estão mais próximos, chegam a 588 milhões de quilômetros um do outro e quando se afastam, a 968 milhões. Para além de Júpiter fica Saturno. As distâncias do planeta dos anéis para a Terra variam de 1 bilhão e 200 milhões de quilômetros e 2 bilhões e 800 milhões. Observando esses números, até dá para achar que o Sol não fica tão longe, 150 milhões de quilômetros. Por isso, recebemos a luz e o calor que, junto com a água, permitem a vida na Terra. Daqui a pouco, livro mostra os riscos e sugere alternativas para a defesa do planeta. E ainda, descoberta a origem do asteroide que se chocou com a Terra há milhões de anos e provocou a extinção dos dinossauros. Não saia daí. Cientistas descobrem a origem do asteroide que se chocou com a Terra há milhões de anos e provocou a extinção dos dinossauros. O impacto ocorreu há 66 milhões de anos. O asteroide, de cerca de 10 quilômetros de largura, se chocou contra a região onde hoje fica a península de Yucatán, no México. O choque abriu uma cratera de 145 quilômetros de diâmetro, estendendo-se entre a superfície terrestre e o mar, batizada como Chicxulub. E foi tão violento que provocou profundas alterações no meio ambiente. Os incêndios e as erupções vulcânicas que se seguiram bloquearam os raios solares. Florestas foram dizimadas e inúmeras espécies de animais ficaram sem alimentos, entre eles os dinossauros, que acabaram desaparecendo. Pesquisadores do Southwest Research Institute dos Estados Unidos estudaram a composição química de rochas daquele período e concluíram que, diante das inúmeras amostras encontradas, aquele corpo celeste deve ter saído da parte mais distante do cinturão de asteroides, localizado entre Marte e Júpiter. É desta região que sai a maioria dos asteroides que passam perto da Terra ou acabam colidindo com o nosso planeta. Um asteroide do porte daquele que matou os dinossauros tinha algo da ordem de 10 quilômetros de diâmetro. Então, os asteroides desse porte, né, causariam uma destruição de proporções cataclísmicas na biosfera, né, com a extinção de muitas espécies e tal, que foi o que aconteceu com os dinossauros. Hoje em dia, a gente estima que a gente conhece, se não todos, provavelmente quase todos, os grandes asteroides, né, os que têm porte de mais de 10 quilômetros, maior do que o tamanho de uma montanha, e a gente já sabe que não tem nenhum deles que seja um risco imediato. Aí, um pouco menor, poderia ter asteroides que são do porte de 1 quilômetro, digamos. Aí esses, se caíssem na Terra, iam causar uma destruição, mesmo se não fosse de proporções planetárias, podia devastar uma região do tamanho de um país, talvez, ou de um estado. Aí, no outro extremo, tem os asteroides que são muito pequenos, né, que
são muito mais numerosos e os pequenos seriam do tamanho de alguns metros, digamos. Então, uma pedra do tamanho de 1 metro, ou até menos que isso, não uns grãos de areia, coisas pequenas. Esses asteroides pequenos, eles são comuns, eles caem na Terra o tempo todo ano tem vários deles, né, que penetram na atmosfera. A maior parte deles se queima quando está entrando na atmosfera. Alguns acabam caindo no oceano, né, como a superfície dos oceanos é maior do que a superfície dos continentes, a probabilidade é maior de que caia na água e ninguém fica sabendo. Então, esses pequenos existem, são muito numerosos, eles caem aqui na Terra o tempo todo, mas não causam nenhuma destruição, então não são motivo de preocupação. Aí o que é mais ou menos preocupante são os asteroides de porte intermediário, né? Nem pequenos nem grandes, né? Digamos, os asteroides de porte médio, porque eles reúnem as características negativas dos dois extremos, que eles são difíceis de detectar, mas podem sim causar uma destruição considerável. Então, o que eu estou chamando de médio porte digamos, um asteroide que tivesse algo como 100 metros de tamanho. E eles são difíceis de detectar por serem pequenos, então a gente só ficaria sabendo com uma pequena antecedência. E se caísse um asteroide desse porte no planeta Terra, ele poderia facilmente destruir uma cidade, por exemplo. É difícil ter certeza, né, do que aconteceria, porque depende, primeiro, do tamanho, como eu disse, mas depende também da velocidade com a qual ele chega, mas as velocidades são sempre muito grandes, coisas como 50 mil quilômetros por hora. Mas depende também da composição, se ele é de um material mais metálico ou mais rochoso, e pode depender também do ângulo com que ele entra, né, se ele chega com um ângulo rasante, né, ou mais de topo. Essa ameaça de que talvez um dia aconteça de ter um asteroide vindo em direção à Terra é uma coisa que pode um dia acontecer. A probabilidade é pequena, né? Então, como eu disse, assim, os muito grandes são raros, os pequenos são mais comuns, então a probabilidade é relativamente pequena, mas tem uma outra ameaça que, né, a existência da nossa civilização, que é o aquecimento global, que essa não é hipotética, não é uma coisa que talvez um dia possa acontecer, é uma coisa que já está acontecendo faz muitas décadas e algo precisa ser feito sobre isso. Há 9 anos, um meteorito caiu no sul da Rússia e feriu quase 1.000 pessoas. Como ele explodiu sobre uma cidade e foi registrado por muitas câmeras de vigilância celulares, foi uma grande oportunidade para a comunidade científica. Chelyabinsk, Rússia. O estrondo assustou muita gente. Capturada por muitas câmeras, a explosão que aconteceu em 15 de fevereiro de 2013 deixou em pedaços as vidraças de muitas janelas. A luz ultravioleta gerada foi tão intensa que mais de 20 pessoas sofreram queimaduras na pele. A rocha tinha 12 metros de largura e pesava 10 toneladas quando entrou na atmosfera da Terra a uma velocidade supersônica. Era o pedaço de um asteroide que passou muito perto da Terra e rasgou os céus, provocando uma chuva de meteoritos. Na época, muitos moradores de Chelyabinsk olharam para o céu e pensaram que tinha começado uma guerra nuclear. Foi um susto para os russos, mas para os cientistas foi literalmente um presente dos céus. Os astrônomos dizem que o meteorito trouxe conhecimentos sem precedentes sobre a formação e as órbitas dos asteroides e dos riscos de que uma rocha perdida como essa possa cair na Terra. Apenas uns poucos asteroides cruzam a trajetória da Terra. Muitos menos sobrevivem ao choque e à fricção com a atmosfera. Os que conseguem geralmente caem no mar, que cobre mais de 2/3 do planeta, ou em uma zona remota, como um deserto, a tundra ou a Antártica. O quanto devemos nos preocupar com a ameaça dos asteroides? Um livro mostra os riscos e sugere alternativas para a defesa do planeta. Lançado há 2 anos, Fire in the Sky investiga a hipótese de colisão de um grande asteroide com a Terra, que seria um dos maiores desastres naturais que poderiam atingir o planeta.
Ex-correspondente de guerra, o autor, Gordon Dillon, examinou vários locais de impacto de asteroides e conversou com cientistas que vasculham os céus atrás de novas ameaças. No livro, ele apresenta propostas curiosas de cientistas para desviar um asteroide, como bombardeá-lo com bolas de tinta branca para alterar sua refletividade, o que poderia desviá-lo gradualmente do curso. Mas, segundo o autor, só existem 2 métodos para desviar um asteroide. Um deles envolve armas nucleares, como no filme Armagedon. Só que, em vez de explodi-lo, os cientistas detonariam um pequeno dispositivo nuclear próximo ao asteroide para desviá-lo um pouco do curso. O problema é que os tratados internacionais proíbem o uso de armas nucleares no espaço. O segundo, e também o preferido da comunidade científica, é usar os chamados impactadores cinéticos, uma espécie de bala de canhão. Você carrega uma espaçonave não tripulada com um grande pedaço de metal e a faz bater de frente no asteroide a uma velocidade de milhares de quilômetros por hora. A ideia não é destruí-lo, mas simplesmente diminuir sua velocidade por uma fração minúscula. Assim, quando o asteroide finalmente atingir o seu esperado ponto de encontro com a Terra, nosso planeta já terá se movido em sua órbita ao redor do Sol e o asteroide não nos encontrará. Isso é justamente o que a NASA fará na missão DART. Daqui a pouco, asteroide ameaça colidir com a Terra e destruir todas as formas de vida. Ou o perigo vem na forma de um cometa. A ficção no cinema pode antecipar a realidade? Não saia daí. Na ficção, um asteroide ameaça colidir com a Terra e destruir todas as formas de vida. Esse é o tema do filme Armagedon, palavra emprestada da Bíblia, que traz a ideia do final dos tempos. O gigantesco asteroide se desloca a 35 mil quilômetros por hora. Se a colisão ocorrer, o planeta nunca será o mesmo. O estrago seria maior do que aquele provocado pelo asteroide que se chocou com a Terra há 66 milhões de anos e provocou a extinção dos dinossauros. A solução encontrada? Enviar uma equipe para abrir uma cratera no corpo celeste e colocar uma bomba nuclear que seria detonada por controle remoto. O líder da equipe encarregada desta tarefa é um especialista em perfuração de petróleo, personagem interpretado por Bruce Willis. O problema é que eles têm menos de 3 semanas para executar o trabalho. Será que conseguem? Em outro filme, Impacto Profundo, não é um asteroide, mas um cometa que se desloca em direção à Terra. Are we on? Are we on? Astrônomos que analisaram esse filme consideram que ele é cientificamente mais preciso do que seu concorrente, Armagedon. O público também apostou mais na produção de Steven Spielberg, que teve uma bilheteria bem maior do que o outro. Nessa história, o governo norte-americano tenta esconder o fato de que o cometa está se deslocando em direção à Terra. Mas o fato é revelado por uma repórter investigativa. Então, se descobre que Estados Unidos e Rússia lançaram missão conjunta para tentar destruir o cometa. A primeira tentativa falha e os astronautas só conseguem dividir o cometa em 2. Uma das partes cai sobre o Oceano Atlântico, provocando mega tsunamis que causam uma catástrofe. Resta a outra parte que continua se dirigindo para a Terra. O que será que acontece em seguida? Ao mesmo tempo em que investigam os mistérios do espaço, os cientistas também estão de olho nos fenômenos aqui da Terra, que ameaçam o planeta.
A nave Sentinela-6, da Agência Espacial Europeia, a ESA, vem acompanhando as alterações no nível dos oceanos, que colocam em risco as áreas litorâneas em todos os continentes. Os equipamentos da nave conseguem registrar as mínimas alterações no nível do mar provocadas pelo aquecimento global. Se as águas continuarem subindo, inúmeras ilhas, arquipélagos e regiões à beira-mar ficarão inabitáveis. Trata-se de um pesadelo que ameaça milhões de pessoas em todo o planeta. E um grande desafio para a ciência. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Ótima noite para você. Até lá.